Esse é o canal Josias Leão, chegando aí com mais um vídeo para você. Claro, começando pedindo para que você nos ajude a alavancar o canal. Você faz isso se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação, deixando seu like nos vídeos, comentários, compartilhando os vídeos. Fazendo isso, você nos ajuda a compartilhar o conteúdo, alcançando mais pessoas e fazendo com que o canal ele seja mais relevante. Pergunta para você: Ló, ele realmente queria entregar as suas filhas para os perversos sodomitas, para livrar os anjos que estavam na sua casa, os anjos que foram levar o juízo, anunciar o juízo às cidades de Sodoma e Gomorra? Lembra que Abraão ele recebeu a visita de 3 anjos e 2 desses anjos, então, desceram a Sodoma e Gomorra para enviar o juízo e tirar, antes do juízo, tirar Ló e sua família de lá. E o terceiro anjo, o anjo do meio, provavelmente, ficou com Abraão, e esse anjo era uma espécie de teofania, uma manifestação do próprio Deus ali conversando com Abraão. Mas é interessante que quando os anjos eles chegam na cidade, quem está na porta da cidade, no portão da cidade? O Ló. Provavelmente o Champlin ele vai comentar que pode ser que Ló ele alcançou uma posição de autoridade naquela cidade e ele poderia até mesmo ser o prefeito daquela cidade, uma autoridade, um juiz naquela cidade, alguém com destaque. E por isso ele tinha tanto apego àquela cidade, ele tinha tanto apego àquela cultura, aquele estilo de vida, mesmo sendo um crente. Porque Pedro, ele vai escrever na segunda carta, no capítulo 2, que Ló era justo. Ele era justo. Ser justo significa ser salvo, ser uma pessoa crente. Mas ele era um crente morno, ele era um crente sem compromisso, porque ele estava perdendo a sua família para aquela cultura, para aquela cidade, para aquele estilo de vida. Tanto é que as suas filhas já estavam quase se casando com homens daquela cidade, que provavelmente não tinham a mesma fé de Ló. Nem sei se te dizer se as filhas de Ló tinham a mesma fé. A mulher de Ló, eu acredito que a mulher não. As filhas provavelmente também não. Então Ló ele havia falhado em ganhar a sua família. E aqueles anjos, então, provavelmente, também Champlin vai comentar sobre isso, que provavelmente os anjos se apresentam a Ló, explicam que eles estiveram com Abraão e agora estão indo ali para derramar o juízo sobre a cidade. E Ló leva os anjos, então, para a sua casa e ali recebe, esconde os anjos, porque ele sabe o perigo que é aquela cidade. Aqueles anjos, eles tomaram forma humana, tanto é que os homens daquela cidade, os homens pervertidos daquela cidade, eles queriam ter relação sexual com esses homens, eles queriam seduzir esses homens, com certeza por causa da beleza, da diferença desses homens em relação aos homens daquela cidade, esses homens que eram os anjos, os 2 anjos. E quando esses homens ficam sabendo que Ló tem 2 visitas ilustres em sua casa, eles vão até a casa de Ló, batem na porta, querem entrar, querem conhecer esses homens, seduzir esses homens. E Ló então faz uma proposta, oferece as suas 2 filhas, que ainda são donzelas, para que esses homens fizessem o que eles quisessem com essas garotas. Mas eles não querem, eles querem os homens, os anjos. Mas por que Ló ele oferece as suas filhas praticamente em sacrifício para livrar esses homens? É uma pergunta interessante, não há uma resposta final. Talvez naquele tempo, naquela cultura, não soaria tão escandaloso, tão terrível a proposta que Ló fez, e era muito cultural a questão de dar a vida por alguém que estava hospedado em sua casa. Se você recebeu alguém em sua casa como hóspede, você deveria dar a vida, se sacrificar por essa pessoa, porque ela está debaixo do seu teto, aos seus cuidados. Então, talvez a cultura, o costume daquela época possa explicar um pouco a fala de Ló. Graças a Deus que houve uma intervenção divina e Ló então não precisou ir adiante com esse plano e as suas filhas ficaram ali, não foram entregues àqueles homens, mas continua sendo estranha a fala de Ló para nós, por causa do distanciamento cultural entre as 2 épocas. Nós ficamos chocados com a proposta de Ló, mas a pergunta é: e se os homens daquela cidade, os homens que estavam ali batendo na porta de Ló, eles aceitassem as filhas de Ló no lugar dos anjos, Ló realmente daria? O que você acha? Eu acredito que sim. Se você ler algumas passagens que falam e nos ajudam a entender como as mulheres eram tratadas naquela época, principalmente no grande contexto, as mulheres não tinham o mesmo valor atribuído a elas
pelo próprio Deus, porque Deus vai dizer que homem e mulher são iguais diante do Senhor. Então, talvez por causa do peso da cultura daquela época em relação às mulheres, uma ação como essa seria normal ou não tão escandalosa como soa aos nossos ouvidos quando lemos o texto hoje. Enfim, o que nos faz louvar o Senhor aqui é o fato de que o livramento veio sobre essa família. Os anjos, então, entraram em ação, cegaram aqueles homens e puxaram Ló e as suas filhas e a mulher de Ló para que fugissem da cidade. E a ordem era: não pare em toda a campina, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal, mostrando que ela era ímpia, que ela não cria em Deus. As filhas de Ló, depois, elas têm relação sexual com o pai, elas embriagam o pai para conceberem, engravidarem do pai, achando que talvez que aquele juízo veio sobre toda a humanidade. Então, talvez sim, né? Por que não? Poderia ser esse o pensamento delas. Ou, como diz o texto bíblico, elas queriam manter a descendência do pai daquela maneira pecaminosa. Mostra que o padrão daquela família, a moral daquela família, a ética, o temor daquela família se perdeu no meio da cultura e do estilo de vida de Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai chamar Ló de justo, porém, alguém que não conseguiu ganhar a sua família, alguém que foi moldado pela cultura pagã daquelas cidades. Que essa história nos faça refletir e que nós, como povo de Deus, nos mantenhamos separados do estilo de vida mundano e secular e que possamos viver para a glória de Jesus. Que Ele te abençoe. Se você gostou da palavra, se te ajudou a compreender um pouco mais, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço.